No Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo de número 16, eu vou ler a partir do verso de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A leitura até esse versículo, e eu quero nesta oportunidade dar alguns destaques importantes da nossa leitura. A primeira delas diz respeito ao conhecimento de quem realmente é Jesus, que só pode ser alcançado por uma revelação divina. Segundo, aquele que alcança esta revelação de Deus, esta pessoa, ela é bem-aventurada. E terceiro, a obra que Deus há de realizar na vida desta pessoa que alcança esta revelação. Muito bem, nós temos aqui nesse texto bíblico, quando Jesus chega ali às partes de Cesareia de Filipe, na sua caminhada, e aí no período de ensinamento aos seus discípulos. Aliás, discípulos quer dizer aprendiz, é um período em que esses homens estavam aí aprendendo com Jesus. E aí tendo também a oportunidade de saber um pouco mais a respeito daquele homem que estava entre eles. Após vários dias já de ensinamento, anos até, né? Nós temos aí Jesus, então, fazendo uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta é a seguinte: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta pergunta de Jesus, ela é voltada para aquele primeiro grupo de pessoas. Primeiro grupo, porque quero destacar dois grupos. O primeiro, que é o carnal, o físico, o humano, uma natureza comum. E depois, aquele que tem a oportunidade de usufruir da presença de Deus pelo seu Espírito Santo. E esse primeiro grupo, então Jesus diz: homens, que dizem eles ser o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. Que dizem os homens ser? E então os seus discípulos vão responder. Nós ouvimos entre eles aí que eles chegaram à conclusão que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias, outros ainda Jeremias e então um dos profetas. Ou seja, entre os homens comuns, o homem natural, ele não consegue discernir, ele não consegue entender quem realmente era o Cristo. Jesus, aquele que estava entre eles operando milagres e maravilhas. Com a visão normal, com o entendimento normal, racional, não havia como identificar quem era aquele homem. A visão normal não permitia isso. Então Jesus se volta para os seus.
e pergunta a eles: e vocês que dizem ser o Filho do Homem? Ou então, e vocês que dizem eu? Olha aqui, ser o que vocês dizem que eu sou? E então Simão Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde e diz: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A bem-aventurança que acontece na vida do homem, ela se origina de Deus. Nenhum homem pode ser bem-aventurado aqui nessa terra. Há momentos de alegria na terra, há algumas coisas que promovem alegria no coração dos homens nessa terra, como que não? Mas pode ter certeza, são alegrias passageiras. Eles ficam felizes por um dado momento, por um período de tempo, mas logo esta alegria vai passar, ela vai ter fim, ela vai acabar. Mas ser bem-aventurado é ser muito mais do que feliz. É ter uma felicidade cuja origem não é terrena, cuja origem é divina, é de Deus, vem do alto para dentro de nós. E isso aqui não é o homem que conquista. A da terra, o homem se esforça, o homem procura aquilo que lhe agrada, aquilo que é mais satisfatório. Agora, aquele que recebe de Deus, não, esse ele não escolhe. Isso é Deus que escolhe dar ao homem. Então perceba que o homem no campo natural, ele não consegue enxergar a Cristo e não consegue identificá-lo, mas aquele que está na presença de Deus é bem-aventurado, porque ele tem a revelação de Deus, de que Jesus ele é o Cristo. E o que é ser o Cristo? O ungido, o prometido, o cumprimento das profecias, coisas que os homens não conseguiram alcançar, mas aquele grupo de homens ali, representado pelo apóstolo Pedro, que até então ainda era Pedro, filho de Barjonas, ali ele identifica, mas Jesus olha para ele e diz: não foi a carne e não foi o sangue que tu revelou. Ou seja, esse conhecimento que você tem contigo, ele não tem origem no homem, não tem origem na carne, ele vem de Deus, é do alto que vem essa revelação. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 11, já pregado aqui, já falado outras vezes em outras mensagens, nós temos um texto que corrobora o que eu estou falando. A oração de Jesus, quando diz: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, quando o texto diz sábios e entendidos, está se referindo às coisas terrenas, a algo que é humano. E tudo que é humano não pode levar a Deus. O homem tem conhecimento, a tecnologia está avançando, estão aí falando tanto sobre inteligência artificial. Pode até ser coisa extraordinária no campo da humanidade, no conhecimento humano, mas isto não pode, não tem condição de revelar ao homem, de mostrar ao homem quem realmente é Cristo. De repente, se você perguntar para a Alexa, né? Você perguntar para ela quem é Jesus, ela vai te responder de que forma? De forma técnica, como aqueles homens já no princípio também respondeu. Mas saber a respeito de Cristo é uma coisa. Agora, ter experiências pelo Espírito
Espírito Santo de Deus a respeito de Cristo é coisa diferente. E isso aí só Deus pode fazer. O homem não tem poder para fazer. Sabedoria humana não tem poder para fazer. Tecnologia humana não tem poder para fazer. Ciência humana não tem poder para fazer. Somente Deus, pelo seu Espírito, pode operar isto na vida do homem na terra. E Deus ocultou aos sábios e aos grandes. Ocultou. Mas Deus revelou aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Estatura? Humildade? Não, os pequeninos são aqueles que são dele. Daqueles que não estão presos na tecnologia, ou na sabedoria, ou no braço da carne, ou por meios humanos, não estão buscando a presença dele. Estão diante da face do Deus Todo-Poderoso. Estes são os escolhidos do Senhor, portanto, esses são os pequeninos que Jesus se refere em Mateus capítulo 11. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é por meio do Espírito Santo que vem essa revelação. Então quem alcança tal coisa é bem-aventurado, é muito mais do que feliz, porque alcançou algo que é sobrenatural, que lhe é dado, que lhe é concedido e não pode ser alcançado por outros meios. Então, quem alcançou isso? Como Pedro aqui revelou, disse Jesus: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqueles que alcançam esse favor de Deus, esta graça do Senhor, ainda conta com uma grande obra que o Pai está realizando. A igreja do Senhor está sendo edificada por meio dessas pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E repito, como alcançar? Por meio da revelação do Pai. É o Pai que se revela por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, na vida dessa pessoa, está a obra de Deus sendo realizada, está a obra de Deus sendo edificada, a igreja do Senhor está crescendo, e esta igreja, diz aqui também Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos aí estão amedrontados com o inferno? Quantos aí estão temerosos com as situações? Mas aquele que tem esta revelação no coração, no entendimento, este não teme nada, não teme espanto noturno, seta que voe de dia, mortandade que assole ao meio-dia, não interessa, eu estou na presença de Deus, e Deus é a minha fortaleza, o meu alto refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, é meu escudo, é meu broquel, o Senhor é o lugar onde eu estou escondido, é o meu esconderijo, eu estou debaixo da sombra do Altíssimo, e na sombra do Onipotente eu estou descansando. Pode acontecer o que for aí fora, eu estou na presença dele. Quem tem revelação de Deus tem paz na alma, tem paz no coração. As portas do inferno não vão prevalecer. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem recebido de Deus esta graça, saiba de uma coisa: nenhuma arma preparada, nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você, porque antes de chegar até você, antes de chegar até nós, tem que passar pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem que passar pelo nosso general de guerra, tem que passar pelo Todo-Poderoso, tem que passar por esse escudo. Aí eu quero ver quem é que vai passar, aí eu quero ver qual que vai ser o inferno que vai querer enfrentar. Então saiba de uma coisa: o inferno não prevalecerá contra a igreja. Esta expressão não quer dizer que o inferno está atacando a igreja, e atacando a igreja ele não vai prevalecer, a igreja vai se fechar, vai se trancar e vai resistir. Não pense dessa forma. O inferno não vai prevalecer, é a
a igreja investindo contra ele, a igreja avançando contra o inferno. E aí ele se tranca como a cidade de Jericó, se fecha, tenta resistir, mas não vai prevalecer, não vai prevalecer, o inferno não vai prevalecer, porque a igreja vai avançar. E se você faz parte da igreja, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode ter certeza absoluta disso. Então, domingo nós vamos estudar a cidade de Jericó vindo abaixo. Se cerrou, se fechou e tentou prevalecer, tentou resistir, mas o inferno não vai prevalecer. As portas do inferno, elas vão ser derribadas. Se eles não abrir, nós vamos derribar, nós vamos derrubar por terra toda a fortaleza do inferno. Com que armas? Com armas carnais? Não. Com armas poderosas em Cristo, para a destruição das fortalezas. É isto, é a obra que Deus está realizando em nós. E aqui, tudo que nós ligarmos, Jesus disse para Pedro, mas não é para Pedro em si, mas para a igreja que seria edificada debaixo daquela confissão do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és a rocha, tu és a pedra. Jesus disse isto. Tu és Pedro. Olha só o que Jesus disse. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Pedro era um tipo de rocha, de pedra. Cristo era outra. A igreja não está sendo edificada sobre Pedro, mas a respeito da confissão de Pedro, que diz: tu és o Cristo. Então, sobre esta pedra, Cristo ungido de Deus, aqui está sendo edificada a igreja. E a igreja sendo edificada sobre esta obra extraordinária, sobre Cristo Jesus, então o inferno não vai prevalecer. E aí então para a igreja, o Senhor, a respeito da igreja, o Senhor ainda vai dizer: te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, tu tens autoridade. Todos aqueles que confessam a Cristo como Pedro confessou, todos que têm a mesma revelação que Pedro teve, ou seja, alcançou de Deus uma revelação extraordinária, sobrenatural, este tem a mesma autoridade de ligar e desligar. Você não é qualquer um. Por que está com medo? Por que está temendo? Por que está apavorado diante de situações adversas? Você é mais do que vencedor. Portanto, levante a tua cabeça, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, e avance. Não pare. Tampouco olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para Jesus, olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele que te levantou, olhe para aquele que te firmou os passos sobre a rocha e tem colocado um novo cântico na tua boca. Você vai avançar. E através de você, a igreja está avançando. E a obra de Deus está sendo realizada e o nome do Senhor glorificado. Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando e nos dando graças. Ou graça. Amém.